vai falar especificamente da situação aí em Brasília, porque o ministro da Justiça, o Flávio Dino, entregou nesta quarta-feira um pacote de segurança para a defesa da democracia. O que é isso? É um plano que será entregue ao presidente Lula e prevê aí, entre outras coisas, uma nova força de segurança. Igor, você tem mais informações sobre esse assunto para a gente? Na prática, Flávio Dino quer endurecer a legislação para os crimes que eles considerarem aí antidemocráticos, não é isso? Exatamente isso. E esse conjunto de medidas foi chamada de pacote da democracia. Justamente é uma resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Rose, frente aos atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, que ainda tem dado o que falar. A questão da segurança pública aqui em Brasília ainda tem dado muito o que falar entre as autoridades. Inclusive, esse pacote vai ser entregue amanhã ao presidente Lula e também amanhã o interventor federal, Ricardo Capelli, entrega o primeiro balanço a respeito da intervenção federal na segurança pública daqui de Brasília. Então, esse é um tema que está em discussão, está em alta hoje e também vai estar em alta amanhã. O que diz esse conjunto de medidas? São 4 principais. A primeira delas, você já adiantou um pouco, Rose, é a questão da Guarda Nacional. É uma nova força de segurança criada especificamente para fazer a segurança dos órgãos públicos, sobretudo da esplanada dos ministérios. Na prática, pode ser feito um concurso público único, próprio dessa Guarda Nacional, para trazer um efetivo para fazer a segurança desse prédio. Isso é para impedir que novos atos golpistas, antidemocráticos e terroristas, como os que aconteceram no último dia 8 de janeiro, se repitam. Eles querem, então, colocar essa guarda para fazer a segurança em cada prédio da esplanada dos ministérios, também no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, na Procuradoria-Geral da República, enfim, nos principais órgãos públicos federais daqui em Brasília. E quer também driblar, essa é uma fala bastante polêmica do ministro Flávio Dino, driblar uma possível omissão das forças de segurança que já existem. Isso porque está tramitando uma investigação no STF sobre uma possível omissão da Polícia Militar contra os ataques extremistas. Ontem a gente já divulgou aqui, em primeira mão para o estado do Amazonas, aquelas cenas lamentáveis, novas imagens ali divulgadas pelo STF, que mostram que a polícia correu dos extremistas. Então, para evitar que novos casos como esses se repitam e se repita uma possível omissão por parte da Polícia Militar, então a Guarda Nacional faria a segurança dos órgãos públicos federais. Eles também anunciaram aí um monitoramento mais efetivo das redes sociais. Aqueles conteúdos considerados antidemocráticos devem sair do ar imediatamente e os autores devem ser punidos em questão de horas, ou seja, quer acelerar a punição e a exclusão de documentos e publicações nas redes sociais consideradas antidemocráticas. Um outro anúncio, uma outra medida é aumentar as penas para aqueles que são considerados golpistas. Aquelas pessoas que atentam contra o Estado Democrático de Direito, já há uma punição no Código Penal contra essas pessoas. Mas o ministro Flávio Dino quer aumentar essa punição para essas pessoas. A questão da segurança pública, ele quer que a responsabilidade da segurança local, isso equivale o Distrito Federal e também os outros estados, seja repartido entre o governo local e o governo federal, que seja dito, que seja documentado o que compete ao governo federal e o que compete aos governos locais. São essas 4 medidas que foram anunciadas pelo pacote da democracia, pacote anunciado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos ouvir a justificativa dele para a elaboração desse pacote. Nós temos também esse desafio atinente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos algumas propostas que nós estamos ofertando ao debate. O presidente Lula, quando considerar oportuno, vai encaminhar ao Congresso Nacional, provavelmente no mês de fevereiro. Nós teremos debate sobre internet, que como nós podemos criar obrigações jurídicas para as plataformas, uma vez que certamente nenhum dos estados das senhoras e dos senhores é possível, um shopping center, ter um stand, um quiosque no corredor ensinando a fabricar bomba, porque o shopping center seria responsabilizado se assim o fizesse.
mas outras empresas que operam no meio virtual consideram que não tem nenhuma obrigação jurídica com relação àquilo que lá transita. E nós não concordamos com isso. Nós achamos que as margens de lucro oferidas por esse modelo de negócios não podem significar o abrigo a práticas criminosas. Está aí, então, esse pacote de medidas, a resposta do Ministério da Justiça e Segurança Pública contra os atos antidemocráticos do início desse ano aqui no centro de Brasília. Esse pacote, como eu disse, vai ser entregue amanhã para o presidente Lula, e esse texto elaborado pela equipe do ministro Flávio Dino vai embasar uma proposta de emenda constitucional que passa a tramitar no Congresso Nacional a partir da semana que vem, com a volta das atividades legislativas. Essa PEC vai começar a tramitar e ela vai ser escrita com base nesses anúncios, nessas medidas que foram anunciadas hoje por Flávio Dino. Então, é uma resposta também do Poder Legislativo contra os ataques terroristas registrados aqui no centro da capital, Rose. Pois é, então está aí esse pacote de medidas que vão ser apresentadas primeiramente ao presidente Lula, não é, Igor? E eu estava vendo, agora à tarde, o nosso Código Penal, ele prevê 2 crimes, né? Que é o golpe de Estado e também o Estado de abolição a abolição ao Estado democrático. Ou seja, eles querem aumentar mais penas, colocar outros crimes contra autoridades especificamente, e aumentar essas penas. Tudo isso ainda vai ser analisado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e posteriormente apresentado ao Congresso. E aí eu quero a sua opinião, Igor, como analista, porque isso deve enfrentar, especialmente o trecho que fala desse cerco aí na internet, né, de monitoramento, de conteúdo que deve ser retirado no ar, deve enfrentar uma certa resistência no Congresso, ou seja, não se garante que tudo isso, da forma que foi apresentado, vá passar por lá assim que chegar ao Congresso, né? Pode ser que essa proposta seja desidratada, ou seja, sofra bastante modificação ali no Congresso Nacional, mas com certeza essa resposta do governo federal contra esses atos extremistas vai surtir algum efeito no Congresso Nacional, porque nenhum político de nenhuma vertente ideológica concordou, assinou embaixo com esses atos que foram registrados no início do ano aqui em Brasília. Então pode ser sim que esse pacote de medidas sofra algumas alterações no Congresso Nacional, mas com certeza uma PEC vai ser aprovada contra esses atos, porque sim, é preciso dar uma resposta efetiva ao que foi registrado aqui. Lembrando que nós estamos passando por uma intervenção federal e o governador está afastado, o secretário de Segurança Pública preso, justamente por falta de resposta contra esses atos, uma resposta efetiva e imediata. Então, essa é uma resposta do governo federal que vai ser discutida e que com certeza vai sofrer alguns ajustes, mas também com certeza vai ser aprovada lá no Congresso Nacional, viu?